não vai falar hoje só sobre tristeza, afinal, existe algo que é um pouco mais profundo do que isso e um pouco mais grave. Certa vez não, tem quem diga por aí uma frase triste: depressão é falta de Deus. Já ouviu isso? Já falou isso? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você já falou isso, Deus já ouviu de um monte de igreja dizendo assim: depressão é quando a pessoa tem os pensamentos assim, deixa frescura. Para mim, o irmão está fraco na fé. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando você corta o dedo com a faca, você faz uma oração assim, né? Você não vai preparar ou você vai para o posto de saúde? A própria definição de depressão, olha só, é um desequilíbrio das disfunções químicas do cérebro humano. Já parou para pensar que depressão ela não é só uma ideia que vem à nossa mente? Se fosse só uma ideia que vem à nossa mente, muitas pessoas não tratariam ela de forma química como médicos. Ela é uma desregulação da química do cérebro. E nesse momento, as pessoas que pensavam que isso era uma frescura começam a falar: peraí, então um negócio sério. Sendo ela uma disfunção da química do cérebro, existem pelo menos 4 tipos que eu queria tratar com vocês aqui. Existe a depressão, e eu vou chamar de depressão, mas algumas são leves, se é que eu posso dizer que existe depressão leve. Se tem algum profissional da área aqui que ia falar alguma bobagem, me desculpa, tá? Eu sou leigo na área. Mas existem pelo menos 4 tipos que eu quero destacar com vocês, que a primeira delas é a situacional. A depressão situacional, ela acontece, como o próprio nome diz, em algumas situações. Sei lá, sofreu um golpe na OLX, você fica triste. E tem pessoas que ficam tristes, mas rapidamente conseguem sair daquela tristeza, outras não. E aquilo que para você é simples, para o outro não é. Então, às vezes, nós temos a capacidade de comparar as nossas lutas, os nossos pesos e as nossas medidas com o do outro, né? E aquilo que para você é simples, talvez para o outro não seja. A depressão situacional ela acontece quando você briga com alguém, quando alguém briga com você, quando você teve uma decepção amorosa. Vai me dizer, jovem, quando você foi falar com aquele rapaz ou aquela moça, ele disse não, você ficou triste, ficou, sabe, cabisbaixo. A depressão situacional ela não é apenas uma tristeza, ela é um aprofundamento na tristeza, a ponto de te impedir de fazer algo. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o problema da depressão é que ela te impede de fazer algo. Ficar triste todo mundo fica, filho. Mas se essa tristeza te impede de ir para o teu trabalho, se essa tristeza te impede de ir para a escola, ou te impede de ir para a igreja, isso é uma coisa, não é só tristeza. A depressão situacional é essa, que acontece por conta das coisas que aconteceram ao seu redor, que pode ser repetidas vezes acontecida ou não. O outro tipo é a sazonal. Nem eu sabia que existia depressão sazonal. Tem pessoas que em determinada, por exemplo, a época do ano, tempo mais frio, a pessoa fica mais na dela, mais triste, mais cabisbaixo. Quando é do, sei lá, Natal, datas comemorativas que trazem uma lembrança para ela ruim de algo sazonal. Então, uma vez por ano, com certeza ela vai ter aquilo na mente dela, ela vai se entristecer e ela vai ser impedida de fazer algo por conta dessa tristeza exagerada que acaba se denominando depressão. A outra é a melancólica. Depressão melancólica é o desinteresse acentuado de coisas comuns. Por exemplo, comer. Comer já não se torna algo mais tão prazeroso, algo que, né? Comer não faz. Na maioria das vezes nem come. As coisas comuns do dia a dia perderam graça. Essa é a depressão melancólica. Normalmente ela vai fazer você ficar totalmente recluso, sem vontade de tomar banho, sem vontade de escovar os dentes. Não é normal você não ter interesse por nada. É normal você ter desinteresse por algumas coisas. Porém, não é normal você ter desinteresse por tudo. E a outra, eu falei 5, mas são 4 tipos, é a depressão psicótica, que ela é um pouco mais grave do que essas que a gente vinha tratando até agora, porque
Na depressão psicótica, a pessoa que contém essa tristeza acentuada, ela começa a ouvir coisas e a ver coisas. Eu conheço uma pessoa que quase todas as noites, ela, quando vai dormir, ela ouve assovios. Qualquer som se assemelha a um assovio, ela não consegue dormir. Ela vê algumas coisas que, por exemplo, uma mancha de tinta na parede pode se tornar na mente dela qualquer outra coisa. A depressão psicótica, ela não vai ser confundida com outros problemas da psique, mas ela também pode acontecer. E às vezes a pessoa ela não tem nenhum outro problema da psicose, mas ela tem uma depressão psicótica. E último ponto, eu falei que era 5 depois desgravado, mas são 5, tá? É o transtorno depressivo maior. Desses tipos que a gente pegou aqui, joga tudo dentro de um liquidificador. E acrescenta mais um peso a mais nisso. Isso vai ser o transtorno maior depressivo. Em todas essas questões, aplica-se a definição de depressão como sendo um desequilíbrio químico sério. Isso quer dizer que é resolvido apenas com remédios? Não. Porque é um somatório de situações, porém, que é inicialmente desencadeada por uma questão química. Mas olha só que interessante. 20% dos jovens, de acordo com uma pesquisa de 2019, 2018, 20% dos jovens são afetados com algum tipo de depressão. Ou seja, ela desses 5 tipos. Não é algo que a gente precisa se preocupar. Muitas vezes o jovem é muito calado e pode ser perfil psicológico, tudo bem, mas sempre, em todas as situações, nunca faz nada, está sempre em casa muito quieto, muito calado. Nós precisamos ligar um alerta, porque uma coisa é perfil psicológico, outra coisa é a gente começar a identificar que existe algum tipo de depressão. Lembre-se, depressão não é apenas tristeza, mas é quando a tristeza te impede de fazer algo. Ela te para, ela te estaciona. Nós vimos inicialmente no texto que Deus prometeu, através do salmista, que Ele iria nos tirar daquilo que era símbolo de tristeza, o lamaçal do pecado, e nos colocar onde os nossos pés estavam firmes. Mas será que tem algum personagem bíblico que passou por isso? Certamente você sabe que sim. Eu vou tratar aqui sobre 3 personagens especificamente, que passaram por momentos de tristeza profunda. Por exemplo, Davi. A gente conhece bem a história dele. No Salmo 42 ele escreveu: porque estás triste, ó minha alma? Porque está triste, minha alma? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra daqueles questionamentos iniciais que eu fiz para você? Que você se depara com um texto bíblico e você não se sente bem por não atingir aquele ideal? Davi, um homem segundo o coração de Deus, em determinado momento, a sua alma estava tremendamente triste. Esse mesmo Davi, que em determinado momento estava numa situação a ponto dele clamar por misericórdia para que tirasse ele daquela tristeza. Davi. Na história de Davi, eu aprendo algumas coisas. Uma delas é que você nem sempre vai estar bem, mas você também nem sempre vai estar mal. Tem uns que defendem não, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus apenas antes de pecar. Onde é que você tira isso? Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que vive de forma infalível ou de forma perfeita em todos os seus pensamentos e ações. Mas é um homem que, mesmo ainda não atingindo a perfeição, ele reconhece em Deus aquele que pode ajudá-lo na sua caminhada. Agora só um outro personagem, Jeremias. Jeremias escreveu um livro muito famoso, né, que fala muito do seu momento, em determinado momento. Lamentações de Jeremias. Você queria ter escrito um livro chamado Lamentações? Já pensou? E aí, Alberto? Alberto escreveu o livro das Lamentações. Mas teve Jeremias que, em determinados momentos, ele se deparou em tal situação de pressão, de medo, que ele escreveu um livro não apenas falando sobre o que ele lamentava, mas também como foi que ele saiu dali. Porque eu vou te dizer uma coisa: desconfie de quem mostra só o problema. Cadê a solução?
Uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhei em determinada empresa é que era o seguinte: Marcos, você quer ser um bom funcionário? Não me traga apenas problemas. Todo mundo traz problemas. Mas se você me trouxer um problema junto com uma solução, aí você me ganhou. E todas as vezes que eu levava um problema para o meu chefe, eu procurava em todos os meios uma solução, mesmo que não fosse a correta. O livro de Lamentações é um livro que não fala só sobre lamento, sobre tristeza, mas ele é um livro que fala sobre os lamentos de alguém que passou por um momento ruim, mas que conseguiu sair dela. Jeremias é isso. O outro é Elias. Elias a gente conhece bem. Depois que ele teve uma tremenda batalha contra os profetas de Baal, uma situação, para não dizer caótica, por parte dos de Baal, ele sai daquela situação pesado. Ele vai para dentro de uma caverna se esconder, triste. E é interessante que na história de Elias é dito que muitas coisas aconteceram ali na natureza ao redor dele, mas ele conseguiu sentir a presença de Deus na brisa suave. Apenas 4 exemplos, apenas 3 exemplos de homens que, como eu e como você, homens e mulheres que vivem pela misericórdia divina, que têm os seus altos e os seus baixos, as suas tristezas, os seus momentos de raiva, os seus momentos alegres, homens e mulheres aqui, que reconhecem em Deus aquele que pode suprir essas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa, amigo. Pode ser que você esteja passando por uma situação dessa. Às vezes dá vontade de desistir, não? Às vezes dá vontade de deixa que fulano vai. Às vezes a gente se entristece porque as coisas aqui dentro parece que não acontecem como eu queria, ou porque o irmão ali não apertou a minha mão quando eu cheguei. Você acredita que eu já falei com um irmão que disse que não é mais preguiça, porque o pastor não apertou a mão dele quando chegou lá? Tinha 80 pessoas na igreja, mas o irmão esperava o aperto de mão do pastor, e por isso ele ficou extremamente triste. Olha só, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: os altos e baixos eles são necessários para mostrar 2 coisas para você. Deus, ele vai dar momentos de alegria nessa terra, mas não a ponto de fazer você achar que aquilo é o céu. A depressão, a tristeza, ela existe, ela é ruim, ela maltrata pessoas. Lembra do que eu falei no começo sobre a definição de depressão? E aqui eu vou dar alguns conselhos práticos sobre isso. Busque todos os meios possíveis que te ajudem nisso. É químico, mas Deus também quer te ajudar na química, juntamente com um profissional. Olha só que interessante. Como superar? Eu quero dar aqui algumas dicas práticas. Talvez você já faça algumas dessas, tá? A primeira dela é busca ajuda profissional. Tá óbvio isso? Não, eu vou orar porque orando eu consigo resolver. Deus disse que todas as coisas são possíveis. Alguém crê? Sim ou não? E você vai se apegar a isso e não vai para um profissional da psiquiatria? Então você tem que fazer isso com todas as outras coisas que acontecem na sua vida. Se você pega um braço, inicialmente você vai ter que orar, somente orar. E eu não estou aqui para falar da sua fé, você deve e vai orar também. Porém, as pessoas que têm hoje, os profissionais que podem nos ajudar, eles são usados por Deus também para isso. Primeiro ponto, procure uma ajuda profissional. Por quê? Porque depressão é química. É química no cérebro. Segunda dica, faça exercício físico. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós carregamos um selo que nós nos damos às vezes, de pessoas que têm doutrinas distintivas. E de fato nós temos. Porém, às vezes a gente não compreendeu elas totalmente, ou não compreendeu da forma que deveria. Por exemplo, reforma de saúde. O que é reforma de saúde? Eu e você aprendemos, e às vezes até falamos que reforma de saúde é não comer muitas coisas, correto? Mas só isso. Olha só, eu estava conversando com um colega meu e saiu uma pesquisa
saiu uma pesquisa, eu não vou lembrar a fonte, é fora do país, com 2 grupos de pessoas. E num dos grupos eram pessoas que não fumavam, mas se alimentavam muito mal e não praticavam exercício físico. Do outro lado, tinha um grupo de fumantes que praticavam exercício físico. Nessa pesquisa foi constatado que os fumantes que praticam exercício físico, eles tinham mais saúde do que os que se alimentavam mal e não faziam exercício físico. Aí eu volto a te perguntar, reforma de saúde é só não comer algo? É não, irmão. O tempo do Espírito Santo deve cuidar de uma forma como um todo. Deus disse um monte de nãos para você, mas existe um monte de sims que a gente esquece. Na depressão, outra pesquisa pela Universidade de Santa Maria, foi constatado de que 50% dos casos de depressão eles são melhorados por quem começa a fazer exercício físico. Isso é um benefício, apenas um dos benefícios para quem tem depressão. Então, se você é uma pessoa que está se sentindo muito para baixo, muito triste, eu não estou dizendo que você tenha uma depressão severa, mas se você começou a sentir, sabe, não ter vontade de fazer coisas práticas no dia a dia, não procura fazer um exercício físico, te garanto que isso vai te ajudar. Não apenas nessas questões, mas no geral como um todo. Primeira dica, procure um profissional de saúde. Segunda dica, faça exercício físico, irmão. Não é só deixar de comer. Reforma de saúde é também aquilo que você tem que fazer. Você olha muito para os nãos que Deus lhe dá e você esquece que tem um monte de sim para você fazer para que você viva bem, melhor aqui nessa terra. A terceira dica, busca o Senhor. Você achou que a gente vai falar sobre isso, né? Química, profissional de saúde, exercício, busca o Senhor. Quanto mais desanimado você sentir, mais sem vontade, busque ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, no que você está sem vontade de trabalhar? Sabe aquele dia, numa segunda-feira, que você acorda às 6 horas da manhã e você não tem vontade de trabalhar? Sabe aquele? Você vai ou não vai? Tem coisa que a gente faz sem vontade, não. Joga água gelada na cabeça e vamos embora. Mas parece que muitas coisas essenciais a gente só faz quando a gente tem vontade. Não é a Bíblia hoje não, estou sem vontade. Lê sem vontade, irmão. Não vou orar hoje não, estou sem vontade. Ora sem vontade, irmão, vai que a vontade vem. Ore ao Senhor, o busque verdadeiramente. E essa busca verdadeiramente, eu não vou ter tempo de falar um pouco mais sobre isso, mas por onde eu tenho passado, eu tenho falado uma coisa que é muito séria. Muitas pessoas estão se alimentando com comida mastigada. Porque isso que eu estou falando para você aqui é uma comida que eu mastiguei para dar para você. E às vezes a gente tem parado para abrir a Bíblia quando tem alguém aqui na frente e diz, o texto de Salmos, capítulo 40, verso 2. E aí eu demoro umas 3 horas. Sabe por que eu demoro 3 horas para abrir a Bíblia? Porque eu não tenho aberto em casa, eu só tenho esperado comida mastigada aqui na frente do pregador. Deixa eu te dizer, essa comida mastigada aqui, ela tem uma função, mas ela não é para ser a sua alimentação principal. Se você não tem Bíblia em casa, irmão, lê. Busque ao Senhor, para que as tristezas que existem no seu coração, elas possam ser aliviadas, quem sabe até tiradas do seu coração. Porque lembre-se que o que nós falamos inicialmente sobre tratamento, sobre profissional, é quando já está no grau extremo, mas não deixa chegar a isso, irmão. Busque ao Senhor, ore. Nós somos chamados para uma missão. Você sempre tem que olhar para a Bíblia com 2 perspectivas. Você tem que olhar da perspectiva de quem ouve, mas também de quem fala. Concorda comigo? Em determinado momento na igreja você está sentado aí ouvindo, mas em determinado momento você está aqui falando. Em determinado momento você é o passageiro do carro, mas em outro momento você é quem está dirigindo. A gente precisa olhar a Bíblia com perspectivas diferentes em determinados momentos.
Em determinado momento, você é aquele que está com uma tremenda tristeza no seu coração. Quem sabe com depressão? Mas em outro momento, você pode ser um instrumento usado por Deus para ajudar alguém que está nessa situação. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está no lado de quem está com uma profunda tristeza, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve estar do lado de quem vai ajudar alguém. Nós somos chamados, olha só, o livro de 1 Tessalonicenses 4, 18, diz assim: consolai-vos uns aos outros. O contexto ali é a volta de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses 4. Mas o chamado é para a gente consolar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Lembra? Duas perspectivas. Em determinado momento você é o que fala, em outro momento você é o que ouve. Se você não é aquele que está se sentindo bem para aconselhar, talvez você precise de um conselho. E uma dica que eu tenho é: tenha pessoas em quem você possa confiar, cristãs, para que você possa conversar com elas. Seja você o aconselhador em determinados momentos. O apelo que eu faço para a igreja, com isso eu finalizo, é: entenda que todos estão caminhando na mesma direção, mas não estão no mesmo passo. Todos estão jogando no mesmo time, chutando para o mesmo gol, mas nem todo mundo tem a sua habilidade de driblar. Todos estamos aqui reunidos em pessoas diferentes, com estruturas familiares diferentes, histórias de vidas diferentes. Então deixa eu te dizer uma coisa: para de achar que o outro vai conseguir carregar o mesmo peso que você carrega. Cristo nos chama a sermos consoladores também uns dos outros. Para de achar que a igreja só funciona no domingo, na quarta e no sábado. A igreja ela precisa se preparar aqui para ir para fora, para ir para os lares. E eu quero ler novamente para finalizar o texto de Salmos 40, verso 2, diz: tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão, confiarão no Senhor. Amém. O seu chamado é isso, para você ser, se não for acolhido, acolha. Depressão não é brincadeira. Tem gente que morre por causa disso. Tem gente que nasce. Os pequenos nãos, eles são gigantes. Aquilo que para você não é nada, para outro é muito. Então, por favor, principalmente você que é um pouco mais velho na igreja, não despreze os seus jovens. Não ache que é bobagem. Não ache que é perda. Porque você pode estar contribuindo para que alguém tenha a química do seu cérebro ainda mais bagunçada. Possa perder esse jovem. Adultos, cuidem da mente de vocês. Vocês também estão propensos a isso. Enquanto nós estivermos nesse planeta Terra, do jeito que ele está assim, cheio de pecado, nós estaremos propensos. E uma tristeza que talvez inicialmente não significa nada, ela pode se transformar em algo destrutivo. Que nós possamos anunciar sobre Cristo, sobre a obra de Deus que está realizando, sem entendimento de que existem pessoas que podem estar no seu máximo, já está quase transbordando. Então cuide da sua mente, cuide daquilo que a Bíblia chama no seu coração, na sua mente. Cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos, cuide das amizades, cuide do seu relacionamento com Deus. Que a gente possa sair daqui nessa noite com a convicção de que, mesmo que a gente não atinja esse
nível de perfeição que a gente tinha estabelecido na mente. Não é isso que Deus espera de você. Espero que você entenda essas palavras. Ser forte. Às vezes você vai estar fraco. Seja alegre, às vezes você vai estar triste. Mas irmão, sabe uma coisa? Desiste não. Falta pouco. E lá no céu, aí a gente não vai precisar se preocupar com essas coisas que tanto afetam a nossa igreja. Nesse momento você cantava uma música. Nesse momento você cantava uma música, e após essa música eu queria orar com vocês. Amém. Amém. Ficamos todos de pé. Meu pecado
Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Que a tua palavra traz promessas para como nós vamos lidar com a tristeza que invade o nosso coração, o desânimo, a falta de coragem. Nos ajuda, Senhor, a entender que, mesmo estando nesse conjunto de pecados, o Senhor nos traz ali através da tua palavra, nos dando encorajamento. Senhor, que nós possamos saber lidar com as nossas emoções, que nós possamos saber aconselhar as pessoas que estão passando por algum tipo de depressão, uma tristeza tamanha que impeça de fazer algo. Que o Senhor preencha os nossos corações com o teu Santo Bom Espírito, para que nós sejamos aqueles que, caso não necessitemos desse tipo de ajuda, nós possamos ser as irmãos ajudadores. Amém. Muito obrigado por essa semana que o Senhor está nos concedendo, essa semana de oração. Que o teu Espírito permaneça conosco, não apenas aqui, mas também nos outros nossos lares. Continua conosco hoje e sempre. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.